Os sistemas de tratamento constituídos por lagoas de estabilização talvez sejam os que possuem maior simplicidade de construção e operação, porém necessitam de grandes áreas, nem sempre disponíveis. A construção de lagoas consiste praticamente em escavar ou aterrar o local, impermeabilizar o fundo e preparar os taludes. Os mecanismos de remoção dos contaminantes, na maioria das lagoas, acontecem naturalmente, ou seja, da mesma forma que ocorre em corpos d'água, praticamente sem interferência dos operadores. Algumas lagoas possuem equipamentos que aumentam a eficiência de tratamento, como aeradores, possuindo assim uma maior complexidade de operação e manutenção. Neste curso nós vamos estudar as lagoas facultativas, as lagoas anaeróbias, as lagoas aeradas, as lagoas aeradas de mistura completa e de decantação e, por fim, as lagoas de maturação e polimento. Essa foto de fundo é de uma lagoa facultativa, e essa cor esverdeada é característica do fenômeno de eutrofização, como já estudamos. Nas lagoas facultativas, o processo de eutrofização é intencional, pois as algas são fundamentais no processo de tratamento biológico, como veremos a seguir. A lagoa facultativa pode ser considerada como uma lagoa primária, se ela recebe esgoto bruto, ou como uma lagoa secundária, se recebe esgoto já com pré-tratamento, como o de uma lagoa anaeróbia, por exemplo. Ao entrar na lagoa, a DBO suspensa de maior peso sedimenta e é decomposta por via anaeróbia no fundo, já que o oxigênio dissolvido não chega até lá, e com isso é gerado metano, gás carbônico e sulfeto de hidrogênio. A DBO suspensa não sedimentável e a DBO solúvel são decompostas por bactérias facultativas, que recebem esse nome pois utilizam o oxigênio na decomposição quando ele está disponível, mas também consomem a matéria orgânica por meio anaeróbio quando não há oxigênio. Por isso essa lagoa leva esse nome. De dia, ao consumir a matéria orgânica, as bactérias utilizam o oxigênio e produzem gás carbônico. Como o esgoto possui alta concentração de nutrientes, há o desenvolvimento de uma grande quantidade de algas. As algas, no processo de fotossíntese, consomem o gás carbônico liberado e produzem o oxigênio necessário pelas bactérias, mantendo o ambiente aeróbio. Dessa forma, é mantido um ciclo entre a respiração das bactérias e a fotossíntese das algas, para que ocorra a decomposição da matéria orgânica do esgoto. Além disso, também há a troca de gases com a atmosfera, como a liberação de gás carbônico, metano, sulfeto de hidrogênio e a captura de oxigênio. À noite, como não há luz solar, não ocorre a fotossíntese. Assim, não há produção de oxigênio pelas algas na lagoa. Pelo contrário, as algas passam a respirar também, diminuindo muito a concentração de oxigênio. Dessa forma, as bactérias facultativas passam a consumir a matéria orgânica sem o oxigênio. A luz solar é um fator muito importante nas lagoas facultativas, pois é através dela que ocorre a fotossíntese pelas algas. As lagoas são projetadas de forma a ter uma grande área superficial, para que haja um melhor aproveitamento da energia solar e também para que haja um tempo de detenção hidráulica considerável na lagoa, cerca de 20 dias. Como já foi dito, os processos que ocorrem na lagoa facultativa são todos naturais. Assim, a taxa de decomposição de matéria orgânica acaba sendo mais lenta. Este fato também justifica ter um tempo de detenção hidráulica alto. Por outro lado, é um processo com operação simples e de baixo custo. A profundidade de uma lagoa facultativa é de 1,5 m a 2 metros. A intensidade da luz solar é maior na superfície. Assim, haverá uma concentração maior de algas e de oxigênio próxima da superfície, formando uma zona aeróbia. Na profundidade intermediária da lagoa, a concentração de algas e oxigênio é menor, pois há pouca luz chegando. Assim, predominam nesta zona as bactérias facultativas. Próximo ao fundo já não há oxigênio praticamente, e como já comentado, prevalecem os processos anaeróbios de decomposição. O consumo do gás carbônico pelas algas acaba elevando o pH do meio, chegando muitas vezes a valores próximos de 9,5. Com isso, uma parcela significativa do nitrogênio amoniacal encontra-se na forma de amônia livre, que é volátil e acaba sendo liberada para a atmosfera, removendo boa parte do nitrogênio amoniacal por este processo. Com o aumento do pH, ocorre também a precipitação de fosfatos. Devido a diversos fatores, como a irradiação solar, o tempo de detenção hidráulica e o aumento do pH, costuma haver uma alta remoção de organismos patogênicos nessas lagoas. O efluente de uma lagoa facultativa costuma ser bastante esverdeado devido à alta concentração de algas.
Além disso, pode haver uma concentração alta de cianobactérias no efluente, que são capazes de produzir toxinas. Devido a estes fatores, muitas vezes é necessário um pós-tratamento do efluente da lagoa, como filtração, flotação ou banhados construídos, para remover as algas antes do lançamento nos corpos d'água. Nas épocas em que há mais horas de sol e maior temperatura, como no verão, o desenvolvimento de algas é maior. Porém, assim que a temperatura e as horas de sol diminuem, as algas começam a crescer e se reproduzir em uma taxa menor. Com isso, para manter o equilíbrio do sistema, uma parte das algas morrem e flotam, criando uma nata verde na superfície da lagoa. Esta nata de algas mortas possui um odor forte e costuma ser motivo de reclamações de pessoas que residem próximo da estação. As lagoas facultativas possuem uma vida útil de cerca de 20 a 30 anos, pois não é realizada a remoção do lodo acumulado no fundo, devido ao tamanho das lagoas. Após esse tempo, elas são desativadas. A lagoa anaeróbia, como o nome já diz, é uma lagoa projetada para que ocorram os processos anaeróbios exclusivamente. Ela possui a função de realizar um tratamento prévio no esgoto bruto antes da lagoa facultativa, pois dessa forma, a área total requerida das duas lagoas será cerca de 1/3 da área requerida se houvesse apenas uma lagoa facultativa, apresentando eficiência de tratamento similar. A lagoa anaeróbia, então, é utilizada praticamente como tratamento primário. Porém, além dos processos físicos, possui também a decomposição biológica dos sólidos orgânicos sedimentáveis, semelhante ao que ocorre nos reatores anaeróbios. Essa lagoa possui menor área superficial se comparada à facultativa, porém é mais profunda, cerca de 3,5 metros a 5 metros de profundidade. Quando o esgoto bruto entra na lagoa, os sólidos suspensos sedimentáveis vão para o fundo, e a parcela orgânica dos sólidos entra em decomposição anaeróbia, gerando gases característicos deste processo, como metano, sulfeto de hidrogênio e gás carbônico. A diminuição da área de exposição ao sol e a profundidade favorecem o processo anaeróbio, pois o desenvolvimento de algas é muito baixo ou inexistente, e dessa forma o consumo de oxigênio acaba sendo maior que a produção. Nessa lagoa é comum haver materiais flutuantes, como espuma, por exemplo. Estes materiais auxiliam no tratamento anaeróbio, pois diminuem a entrada de luzes e oxigênio na superfície da lagoa. A tomada do efluente costuma ser abaixo da superfície para evitar que estes materiais sejam encaminhados para a lagoa facultativa. O tempo de detenção hidráulica nessa lagoa é de 2 a 5 dias, e a remoção de DBO costuma ser de 50% a 70%, deixando apenas o remanescente para a lagoa facultativa. Existem alguns pontos negativos na lagoa anaeróbia, como por exemplo, pode haver a liberação de maus odores por ser um processo anaeróbio, e também deve-se remover e destinar o lodo acumulado no fundo depois de alguns anos de operação. Essa tarefa, além de cara, é complexa, como pode ser visto nesta imagem, e deve ser avaliada na etapa de projeto. O sistema de lagoas de estabilização, formado por lagoa anaeróbia, seguida de lagoa facultativa, também é conhecido por sistema australiano. Aqui são mostradas as configurações de lagoas de estabilização mais utilizadas. Todas elas são precedidas de sistemas de tratamento preliminar. Isso vale para qualquer ET, na verdade. Pode haver então apenas uma lagoa facultativa ou mais de uma em série. Pode haver uma lagoa anaeróbia e uma facultativa, conhecido por sistema australiano. E uma configuração bem difundida é de uma lagoa anaeróbia, seguida de uma facultativa e no final uma ou mais lagoas de maturação. Vou deixar para falar sobre essa lagoa no final. Agora vamos falar um pouco sobre estes outros sistemas apresentados. A lagoa aerada facultativa possui um princípio de funcionamento semelhante à lagoa facultativa convencional. A diferença está na utilização de aeradores mecânicos. O oxigênio necessário para as bactérias é introduzido na lagoa através destes aeradores, e não pela fotossíntese das algas. Como consequência, se obtém um sistema predominantemente aeróbio, porém, ainda é considerado facultativo, pois a aeração serve apenas para introduzir o oxigênio, e não para manter os sólidos em suspensão. Assim, os sólidos sedimentam no fundo e são digeridos por processos anaeróbios. Na zona intermediária, ainda, permanece a decomposição da matéria orgânica por bactérias facultativas. A taxa de aeração utilizando aeradores mecânicos é maior se comparada à fotossíntese, e, consequentemente, a decomposição da matéria orgânica é mais rápida.
Dessa forma, as dimensões da lagoa acabam sendo menores e o tempo de detenção hidráulica do esgoto na lagoa diminui para cerca de 5 a 10 dias. Por outro lado, com a aeração mecânica, a complexidade de operação e manutenção da estação aumenta, além do custo com energia elétrica. Para diminuir ainda mais as dimensões da lagoa, pode-se aumentar o nível de aeração, fazendo com que, além da introdução de oxigênio, haja uma agitação suficiente para que os sólidos sejam mantidos em suspensão no meio líquido. Assim funciona a lagoa de mistura completa, e o seu nome deriva disso. A agitação é tal que praticamente é uma mistura completa entre os constituintes em toda a lagoa. A mistura faz com que haja uma maior concentração de bactérias na lagoa, formando um lodo biológico, e também aumenta o contato entre elas e a matéria orgânica. Com isso, há uma maior eficiência na remoção de DBO e uma redução considerável no volume da lagoa. O tempo de detenção hidráulica diminui mais ainda e passa a ser de 2 a 4 dias. Porém, surge um novo problema. O lodo biológico formado na lagoa se mantém em suspensão e acaba saindo junto com o efluente da lagoa. Dessa forma, deve haver uma lagoa na sequência com a função de sedimentar e armazenar este lodo no fundo, para que o efluente saia clarificado. Essa lagoa é conhecida como lagoa de decantação ou lagoa de sedimentação. O tempo de detenção hidráulica nessa lagoa é de aproximadamente 2 dias. A remoção do lodo do fundo pode ser contínua, através de bombeamento, ou periódica, sendo que o intervalo entre uma limpeza e outra varia de 2 a 5 anos. A lagoa de mistura completa, seguida de lagoa de decantação, lembra o processo de lodos ativados, porém a concentração de sólidos na lagoa aerada é cerca de 10 vezes menor que no tanque aerado do processo de lodos ativados. Além disso, não há recirculação de lodo da lagoa de decantação, como ocorre no decantador secundário. Este sistema de lagoas apresenta a operação ainda mais complexa que a lagoa aerada facultativa, devido à remoção do lodo. Dentre todos os sistemas de lagoa, este é o que requer menor área comparado ao que exige maior área, que é o de uma única lagoa facultativa. A lagoa de maturação ou polimento é utilizada geralmente como tratamento terciário, mas vamos falar dela aqui também, pois ela é muito utilizada dentro de sistemas de lagoas de estabilização, principalmente após lagoas facultativas. O objetivo dessa lagoa é remover organismos patogênicos, ou seja, realizar a desinfecção do efluente. Ela é mais rasa que as demais lagoas, tem cerca de 1 metro ou menos de profundidade. Isso para poder otimizar alguns mecanismos naturais de remoção de organismos patogênicos, como a radiação ultravioleta do Sol, a elevação do pH e a concentração de oxigênio dissolvido, que favorece a comunidade aeróbia e reações de fotooxidação. A eficiência de remoção de coliformes é elevada, ficando entre 99,9% e 99,999%, e em geral remove totalmente ovos de eumentos. Para maximizar a eficiência de remoção, pode ser usada mais de uma lagoa em série ou uma única com chicanas. É um processo mais econômico que processos de desinfecção convencionais, como a cloração, por exemplo. Ela pode ser utilizada após diferentes sistemas de lagoas ou outros processos, não apenas de lagoas facultativas. Quando é utilizada após lagoas, é denominada lagoas de maturação. E quando é após outros processos, como o reator WASB, por exemplo, é denominada como lagoa de polimento, porém o funcionamento é o mesmo. Mesmo não sendo objetivo, ela apresenta uma remoção complementar de DBO e também volatilização da amônia, uma vez que o pH na lagoa é alto. Um outro tipo de lagoa com funcionamento semelhante é a lagoa de alta taxa. Esta lagoa é ainda mais rasa que a de maturação e funciona na forma de um carrossel com um agitador que movimenta suavemente a massa líquida para aumentar o contato do líquido com as bactérias e algas. Essa lagoa possui a função de remover nutrientes através do aumento do pH, fazendo com que haja uma alta volatilização da amônia e precipitação dos fosfatos. No entanto, apresenta também uma alta eficiência na remoção de organismos patogênicos. Aqui são mostradas algumas imagens de sistemas de lagoas de estabilização. Nesta imagem, o sistema é formado por lagoas facultativas em série, seguidas de lagoas de maturação. Fica bem evidente a cor esverdeada das algas presentes. Aqui temos uma lagoa aerada, e ao lado uma lagoa de mistura completa. Podemos ver a grande diferença na agitação do líquido nas duas lagoas.
Aqui é mostrada uma imagem de um sistema constituído por lagoa anaeróbia, duas lagoas facultativas em série e lagoa de maturação. São dois sistemas iguais operando em paralelo. Esta EIT fica localizada em Porto Alegre e está sendo substituída pela nova EIT em construção ao lado. Esta outra imagem do Google Earth mostra a EIT do município de Cachoeirinha, próximo a Porto Alegre. Esta EIT possui dois sistemas iguais em paralelo também. Cada um possui uma lagoa anaeróbia, uma lagoa facultativa e duas lagoas de maturação em série. Aqui podemos ver bem a diferença de cor entre as lagoas facultativas ou de maturação e as lagoas anaeróbias. As lagoas facultativas e de maturação possuem tom esverdeado, enquanto que as lagoas anaeróbias possuem um tom mais acinzentado, característico do esgoto bruto. É interessante compararmos a área necessária para esse sistema de lagoas. A área da nova EIT ao lado irá atender a mesma vazão que este sistema por lagoas. Para se ter ideia do tamanho, aqui passa uma rodovia e quase não é possível ver os carros e as casas ao lado.